nos diz assim a palavra de Deus. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Versículo de número 11. Assim falou e depois lhe disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Jesus então disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Versículo de número 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Aleluia, glorificado. Meus queridos irmãos, estamos de uma palavra, uma passagem muito conhecida por todos nós. Quando nós olhamos para esta história, vemos o agir de Deus diante de uma situação impossível para o homem. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a fé, ela não vem pelas obras, mas a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós meditamos na palavra, a nossa fé, ela é acrescentada. E à medida que nós somos fortalecidos pela palavra, nós não mais olhamos para os obstáculos, não olhamos mais para a circunstância, porque a fé nos faz crer no impossível. A fé nos faz crer no milagre de Deus. A fé não nos deixa olhar para as circunstâncias. A fé, às vezes, as pessoas têm um entendimento errado, mas conforme nós olhamos na Bíblia Sagrada, ela é a certeza das coisas que se esperam, ou seja, não há dúvida, não há desconfiança, não é simplesmente a pessoa dizer eu creio, mas aí depois da oração, após ela pedir, após ela clamar, ela vem e começa a duvidar, desconfiar: será que Deus realmente vai realizar o seu propósito na minha vida? Será que verdadeiramente Deus vai me curar da enfermidade, desse sofrimento que eu estou passando? Não, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que a fé, ela é a certeza das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. E embora nós não vemos, nós pela fé em Deus, através de Jesus Cristo, temos a plena convicção e inteira certeza que Deus, Ele está no controle da nossa vida, da nossa situação. E a Bíblia Sagrada também vai nos dizer no livro de 2 Coríntios,
capítulo de número 5 e versículo de número 7, que nós cristãos que fomos alcançados por Jesus Cristo, não mais vivemos agora pelos nossos pensamentos, por aquilo que nós achamos, por aquilo que nós pensamos, não. Nós agora vivemos pela fé, não vivemos olhando as coisas, as circunstâncias e duvidando daquilo que Deus pode fazer, mas mesmo diante de circunstâncias adversas, nós temos fé o suficiente para crer e confiar que Deus, Ele está ao nosso lado e Ele certamente nos dará a vitória. Glorificado, exaltado o nome santo do Senhor Jesus. O próprio Jesus vai nos dizer que neste mundo nós teríamos aflições, mas para que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e porque Ele venceu, Ele também nos deu o direito de sermos vencedores. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada no livro de Salmos, o salmista vai dizer que no dia da adversidade o Senhor nos esconderá no oculto do seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, porque aquele que tem confiança em Deus, ainda que o mundo venha se turbar, ainda que as coisas venham fugir ao nosso controle, ainda que nós possamos olhar e não ver uma solução para aquela situação, mas de uma coisa nós temos a plena convicção e certeza, que Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Glorificado, exaltado o nome santo do Senhor Jesus. E olhando também para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver a palavra de Deus nos dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como nós agradarmos a Deus se nós não tivermos fé, se nós não tivermos a certeza que Ele está ao nosso lado, cuidando de cada detalhe, cuidando de tudo em nossa vida, trabalhando em cada detalhe, em cada circunstância, em cada situação. Sem fé nós não conseguimos agradar a Deus, e aqueles que têm fé é necessário que creiam no Senhor, e aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe e que também Ele é galardoador. Então, à medida que nós vemos ter uma comunhão íntima para com Deus, na meditação da palavra, meditando, buscando a presença de Deus, a nossa fé é fortalecida, a nossa comunhão é estreitada, e Deus, Ele começa a agir ao nosso favor. Glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. E quando nós olhamos aqui, meus queridos, para este capítulo de número 11, nós vamos ver que Lázaro, aqui a Bíblia Sagrada vai nos dizer o certo, mas logo ele vai nos esclarecer de quem se trata. Lázaro de Betânia, da aldeia de Marta e Maria, era um homem que era amigo de Jesus, era uma pessoa que tinha intimidade com Cristo, a ponto de diversas vezes o próprio Jesus estar na sua casa, jantar com eles, anunciar a palavra, anunciar o reino de Deus e a sua justiça. Mas agora, neste momento, depois de Jesus sair lá de Jerusalém, da Judeia, e vir agora para essa cidade aqui, que nós vemos na palavra de Deus, aliás, agora ele estava lá nas bandas do Jordão. Ele tinha saído da Judeia porque tinha sido perseguido por vários homens ali, corria o risco de ser apedrejado, mas saiu ali e se ausentou-se à beira do Jordão. E Jesus está ali naquele lugar, quando ali naquela outra cidade, Betânia, estava Lázaro enfermo, diante de uma enfermidade que era preocupante, a ponto de nós vermos aqui na palavra de Deus que Marta e Maria manda mensageiro até Cristo para que o Senhor viesse até Lázaro para o curar da sua enfermidade, porque era uma família muito amada por Jesus, era uma família que Jesus compartilhava com eles, que Jesus estava, como eu disse, na sua casa, ministrando e jantando juntamente com eles. Então era alguém que Jesus tinha muito zelo, muita estima, e eles certamente saberiam que Jesus não chegaria atrasado para atender o pedido de um amigo, para atender a necessidade de um amigo. Se Jesus estava sempre com eles,
não era neste momento que Jesus rejeitaria e não estaria ali para ajudá-los. Mas quando nós olhamos diante de toda a trajetória do povo de Deus, nós vemos que Deus, Ele não trabalha com a lógica. A lógica humana, os nossos pensamentos, a gente raciocina, a gente maquina, olha, é assim, vai ser dessa forma, eu vou orar e as coisas vão acontecer desse jeito, eu vou pedir e Deus vai me atender, e até tal dia eu vou estar com a minha bênção, eu vou estar com o meu milagre, mas muitas das vezes não é assim que as coisas acontecem. Nós oramos, nós buscamos, nós colocamos propósitos diante de Deus, mas a Bíblia vai nos dizer que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E à medida que nós escolhemos aceitar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus para as nossas vidas, à medida que nós escolhemos, nós nos sujeitamos a Deus e colocamos a nossa vida inteiramente no controle das mãos do Senhor, devemos confiar, buscar a presença de Deus, buscar o Senhor, para que Ele venha nos dar sabedoria, paciência, para que nós possamos suportar as adversidades, as dificuldades, mas certos de que a vitória Deus nos entregará. A luta pode vir, a dificuldade pode vir, o sofrimento muitas das vezes vai chegar, vai bater na sua porta, mas tenha certeza, Deus está contigo, Ele está ao teu lado, você não vai perecer, você não vai morrer. Por quê? Porque Deus tem zelo pela tua vida, Deus tem cuidado pela tua alma, e à medida que você chega aos pés de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele não desampara um coração quebrantado e contrito, que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. E era esse mesmo pensamento que Marta e Maria tinham acerca de Jesus, que não era neste momento que eles seriam abandonados por Jesus. Mas como eu disse, a lógica de Deus não é a lógica do homem. O homem, ele maquina, ele planeja, ele suspeita como vai acontecer as coisas, mas muitas das vezes não acontece da forma que nós esperamos. E quando nós olhamos aqui que Jesus recebe esta mensagem desse mensageiro que chega diante de Jesus e explica a situação: olha, Jesus, eu estou aqui enviado por Marta e Maria, porque Lázaro, aquele que tu amas, Senhor, aquele que o Senhor está na casa dele, que o Senhor janta com ele, que o Senhor anuncia a palavra, ele está enfermo, Senhor. E é necessário que o Senhor vá até lá, para que o Senhor venha conceder a cura para Lázaro. As irmãs dele estão em pranto, Senhor, e elas pedem para que o Senhor esteja lá presente para curar a enfermidade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Jesus vai dizer assim: olha, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ou seja, nesta enfermidade havia um propósito. Havia um propósito de Deus de que a fé daqueles homens fosse acrescentada, que mais uma vez eles pudessem contemplar o milagre de Deus na vida daquele que ama a Ele, na vida daquele que escolhe servir a Ele com fidelidade, daquele que escolhe andar em retidão nos caminhos do Senhor. Eu quero dizer para você, meu querido, se você está firmado na rocha celestial que é Cristo Jesus, se você está obedecendo aos preceitos da palavra de Deus, se você está andando com retidão nos caminhos do Senhor, eu quero dizer para você nesta noite: continue firme, não desista, não desanime, não volte atrás, não olhe para o que as pessoas estão dizendo que não vai dar certo, não, mas creia no nosso Senhor, porque Ele é fiel e Ele é poderoso para satisfazer a tua necessidade, para conceder o desejo do seu coração e para te dar a vitória que você tanto almeja. Glorificado, exaltado o nome santo do Senhor Jesus. Esta enfermidade é para que o Filho seja glorificado por ela, ou seja, tinha um propósito de Deus naquela situação. E Jesus, ouvindo que estava enfermo, diz a palavra do Senhor no versículo de número 6, ele ficou ainda 2 dias no lugar em que ele estava. E no final desta leitura que nós fizemos aqui, e lá na frente também nós veremos que Lázaro estava morto há 4 dias. Se nós pararmos para pensar que a distância dali de onde Jesus estava
daquele lugar das bandas do Jordão, ali na Judéia, para ele regressar a Jerusalém. Tinha aproximadamente de 30 a 40 quilômetros aproximadamente. E de Jerusalém até Betânia tinha mais 3 quilômetros aproximadamente. Gastaria-se um dia de viagem aproximadamente, porque a pessoa não viajaria andando o tempo inteiro. Ela gastaria um dia ali descansando e seguindo viagem. Ou seja, um dia para que o mensageiro chegasse até lá. E quando a mensagem chega até Jesus, certamente Lázaro já estava morto, porque se havia 4 dias que Lázaro havia morrido, e o mensageiro gastasse um dia, e Jesus ficou mais 2 dias, e Jesus gastasse mais um dia, são os 4 dias da morte de Lázaro, são os 4 dias que Lázaro ficou naquele sepulcro. Então, quando o mensageiro chega até Jesus, Lázaro já tinha morrido. Embora o mensageiro não soubesse, por causa da distância, que naquela época não era como hoje, que tinha telefone celular, que tinha o WhatsApp, que mandava comunicação, olha, não pede mais, não incomode mais o mestre, né? Mas ali naquela época não havia essa comunicação. Mas certamente Jesus, já sabendo da situação em que ela se encontrava, que Lázaro estava morto, e a prova disso a gente vai ver nos versículos também que nós lemos aqui. Jesus fica mais 2 dias ali naquele lugar. Para quem não sabe o que está acontecendo, para quem não enxerga o mundo espiritual, poderia dizer: olha, era esse que era amigo de Lázaro? Era esse que estava com Lázaro à mesa, sentado nos banquetes? Era esse que estava ali na casa de Lázaro ministrando? Agora que Lázaro está enfermo, ele demora ainda mais 2 dias para ir até lá ver o seu amigo? Mas é como eu disse, nós enxergamos pouco, Deus enxerga além daquilo que nós enxergamos. Deus vê o mundo espiritual, Ele contempla, Ele vê tudo, nada escapa aos teus olhos. Aquilo que você está passando na tua vida, tenha certeza, lá no alto céu, embora as pessoas podem até você pensar que ninguém está sabendo, ninguém está vendo, realmente não, às vezes não está mesmo, mas lá nos céus, o nosso Deus, Ele contempla o seu sofrimento, Ele contempla a sua necessidade, Ele contempla aquilo que você precisa, Ele sabe que você está sofrendo, a dor que você está passando, Ele sabe as madrugadas que você passa em claro, chorando, orando a Deus, buscando uma resposta da parte do Senhor. Saiba que nada escapa do controle das mãos do nosso Deus. Embora quem sabe as pessoas podem não olhar para você, mas Deus, Ele contempla a tua vida. Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor Jesus. E vemos aqui no versículo de número 11, Jesus dizendo: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Os discípulos de imediato não entendem o que está acontecendo, mas Jesus é claro com eles novamente. No versículo 13, Jesus dizia: isso da sua morte. E eles estavam cuidando do quê? Do repouso do sono. Eles pegaram literalmente o sentido da palavra dormir. Mas no versículo de número 14, o próprio Jesus vai dizer claramente a eles: olha, Lázaro está morto. Talvez ali naquele momento, os discípulos, aqueles que estavam à volta de Jesus, mas o Senhor demorou, mas o Senhor não foi na hora que pediu. E muitas das vezes a gente age dessa mesma forma: ah, Senhor, eu pedi tanto, eu esperava e as coisas não aconteceram. Ah, Senhor, eu clamei, eu busquei por isso, por aquilo, eu jejuei, eu fiz campanha, eu consagrei a minha vida e as coisas não aconteceram. Começamos a questionar a Deus, colocando Deus contra a parede. Temos que ter em mente, meus queridos, se tomamos a decisão de confiar em Deus, se escolhemos crer em Deus, temos que ter a convicção que Ele está no controle, que aquilo que nós estávamos pensando que ia acontecer da nossa forma, do nosso jeito, não vai acontecer do nosso jeito, vai acontecer conforme a vontade de Deus, vai acontecer conforme o propósito de Deus. A Bíblia diz que o justo ele viverá pela fé, e a fé nos faz crer que Deus ele age em nossas vidas. Deus não precisa de ajudinha, Deus não precisa de forcinha não. Deus
precisa de um coração sincero, um coração que tenha fé e tenha certeza que Ele está no controle da situação. Diante dessa situação que Jesus fala, Lázaro está morto, Ele vai dizer: olha, meus queridos, eu demorei por amor de vós. Eu não fui até Lázaro enquanto ele estava enfermo, é por amor de vocês. É porque eu quero que mais uma vez vocês contemplem o milagre da parte do Pai. É porque mais uma vez eu quero que vocês tenham uma experiência nova comigo. É porque eu quero que mais uma vez vocês possam ter certeza que vocês estão no caminho certo. É porque mais uma vez eu quero que vocês experimentem das bênçãos do Pai. É que eu quero que vocês mais uma vez permaneçam comigo fiéis. Mesmo que as coisas não aconteçam no tempo que vocês esperam, mas no tempo de Deus todas as promessas haverão de se cumprir nas suas vidas. Glorificado e exaltado o nome santo do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz o próprio Deus dizendo através do profeta Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida. Ninguém vai impedir o agir de Deus na sua família, no teu lar. Eu tenho uma palavra para você nesta noite. Deus, Ele está contigo. Ainda que muitos venham virar as costas para você, o próprio Deus diz: ei, meu filho, eu te tomo pela tua mão direita e digo para você: tu és o meu servo, eu te escolhi. Envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que contenderem contigo, e eles perecerão. Glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. Diante dessa situação que Jesus passa para os discípulos, dessa situação em que Lázaro já estava morto, que isso era para que a fé deles fosse acrescentada, Jesus vai até onde eles estavam. E diz a palavra de Deus, quando eles chegam ali diante daquela situação, que Jesus chega diante de Marta. Marta, apressadamente, vendo que Jesus estava ali, sai ao encontro de Cristo. Maria, porém, ela fica assentada. Nós já vimos a passagem lá no livro de Lucas, capítulo de número 10, e o versículo de número 38, a passagem onde Jesus está na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, onde Marta, ansiosa, afadigada com os afazeres desta vida, e diante dessa situação não mudou o cenário. Ela continuou ansiosa, ela continuou com muita preocupação. Tanto é que aqui o versículo que eu li, Marta ficou sentada. Aliás, Maria ficou sentada no seu lar. Marta saiu apressadamente ao encontro de Cristo e chega diante de Jesus e fala: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Glória a Deus. Ela tinha experiência com Cristo. Ela por várias vezes tinha ouvido falar dos feitos, dos milagres de Jesus. Ela até tinha ouvido falar, quem sabe, a notícia chegou até ela, da ressurreição do filho da viúva de Naim. Mas agora o irmão dela está morto, mas já morreu há 4 dias, situação diferente do filho da viúva de Naim. Talvez na mente dela um empecilho para que Deus, Jesus Cristo, viesse operar um milagre. Condições, circunstâncias, adversidades, tem em mente que não impede o agir de Deus na sua vida. Amém, Jesus. Aleluia. Pode ser a circunstância mais difícil que for, o nosso Deus, Ele tem poder. A Bíblia Sagrada diz que porque para Deus nada é impossível. Quando a Bíblia Sagrada diz nada, é nada. Nada. Não há coisa impossível para Deus. Não há milagre que Deus não possa operar. Não há cura que Deus não possa curar. Não há problema que Deus não possa resolver. Tudo Ele tem o controle e tudo é possível a Ele. Tudo é possível ao que crê. Aquele que crê no Senhor, os milagres, as bênçãos do Senhor o acompanham. Mas Marta, diante da situação, ela chega desesperada diante do Senhor, e Jesus traz uma palavra para ela: olha, Marta,
o teu irmão há de ressuscitar, Marta. Não tema, fica calma, fica tranquila, fica em paz. Marta não vai entender essa palavra de Jesus. E Senhor, eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus vai dizer para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim jamais vai morrer. Você crê nisso, Marta? Marta vai falar: Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus, aquele que haveria de vir ao mundo, Senhor. E neste momento ela vai ao encontro de Maria, que está lá na casa, assentada, diante da situação, chorando. E a Bíblia diz que alguns judeus estavam ali juntamente com ela, pranteando, consolando. E a Bíblia Sagrada diz que Marta vai em secreto e chega aos ouvidos de Maria e diz: o Mestre te chama, o Mestre está aqui. Mas ela certamente não esperava o milagre que haveria de acontecer. Quando a gente decide confiar em Deus, não perca a esperança. O mundo, as pessoas lá fora, Satanás quer ofuscar a tua fé, quer tirar a alegria do teu coração, quer tirar a paz que Deus te deu, quer tirar o prazer que você tem de estar na casa de Deus, afrontando a sua fé, dizendo: olha, você está lá na igreja todos os dias, eu vejo você tanto buscando, clamando, e nada acontece na sua vida. Abandona esse Deus, faz igual a mulher de Jó, abandona esse Deus, deixa esse Deus de lado. Mas isso é Satanás querendo nos afastar da presença de Deus. A Bíblia está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não dê ouvido, meus queridos, a essas palavras, essas afrontas. Pessoas que querem nos tirar da presença de Deus, pessoas que querem que nós coloquemos em xeque a nossa fé, que nós venhamos desistir do nosso propósito diante de Deus. Não, creia, permaneça firme, porque Deus, Ele está no controle da nossa situação. Deus tem o controle da nossa vida e Ele não desampara o justo. E quando Maria ouve esta mensagem de Marta dizendo que Jesus chamava, ela logo sai correndo e vai ao encontro de Jesus. Marta chega desesperada diante da presença de Jesus. Maria prostra diante da presença de Jesus. Há uma diferença aqui, meus queridos. Primeiro adore, primeiro faça a vontade de Deus, primeiro esteja no centro da vontade, primeiro busque a presença do Altíssimo e depois peça e clame a Ele, que Ele certamente ouvirá o seu clamor. Maria também diz a mesma coisa: Senhor, se Tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ela prostra diante da presença de Jesus. Verdadeiros adoradores que não adoram conforme as circunstâncias. Se o vento está favorável, se o vento está contrário, se a sua situação ela está favorável, se a situação está adversa. Não, adorador verdadeiro, seja na luta ele adora, na dificuldade ele adora, na bonança, na alegria, na tristeza ele adora, ele louva, ele canta. A tristeza não abate a sua vida, a tristeza não está sobre o seu rosto, sobre a sua face. Por quê? Porque ele tem convicção para que ele foi chamado e a quem ele serve, e ele sabe que não é circunstância adversa, que não é vento contrário, que não é situações desfavoráveis que vão impedir o milagre de Deus de chegar na sua vida. É por isso que nós clamamos, é por isso que nós continuamos buscando a Deus, porque temos a certeza que Ele tem a bênção para a nossa vida. Glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. E quando ali os judeus, ele veem que Maria sai ao encontro de Jesus, eles começam a dizer uns para os outros: olha, vamos acompanhá-la. Pobre coitada, vai chorar aos pés do túmulo. Mas mal sabia eles que ela estava indo ao encontro da sua vitória diante da presença de Jesus Cristo. Mal sabia aqueles homens que o maior milagre ali naquela situação, que era a ressurreição e não a cura, haveria de acontecer. Eles esperavam pela cura, esperavam a presença de Jesus, mas Jesus fugiu à lógica humana e trabalhou conforme a sua vontade. Estava ali agora, não mais para curar, mas agora para trazer vida àquele que estava morto, para trazer vida àquele que estava, mas agora não está mais, agora está dentro do sepulcro há 4 dias, está ali. Muitos não têm mais esperança, muitos já não têm mais fé. Por quê? Porque morreu, acabou há 4 dias.
Quem sabe você está nessa situação, quem sabe você tem sonhado sonhos, e muitas das vezes você até se abre com as pessoas, muitas vezes as pessoas zombam da tua fé, muitas das vezes as pessoas elas querem abalar a sua fé, dizendo para você, não, mas não é assim não, isso daí foi um sonho que você teve, algo na sua cabeça. Não, os sonhos de Deus, Ele cumprirão em sua vida. Sonho que às vezes, meus queridos, quem sabe ele ainda nem nasceu no seu coração, coisas que às vezes você nem pensou para a tua vida, é aquilo que Deus tem preparado para você e para a sua casa. Coisas que você nem pensou, que nem subiu no seu coração, é aquilo que Deus tem preparado para você. Não deixe a circunstância diversa, não deixe este mundo ofuscar a bênção de Deus sobre a sua vida. Glorificado e exaltado o nome santo do Senhor Jesus. E quando Jesus está diante daquela situação, vendo todos chorando, todos pranteando, os judeus ali também que estavam diante daquela situação de perca, mas Jesus, sabendo que haveria de acontecer, porque ele tinha comunhão para com o Pai, e ele sabia qual era o propósito do Pai, Jesus também veio a chorar, mas não veio chorar diante da situação da perca de um amigo, porque ele sabia que Lázaro ressuscitaria. Jesus estava ali chorando naquele momento, por compaixão daquelas pessoas, pela falta de fé nos seus corações, de crer e confiar em Deus em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação, crer e confiar no Senhor. Jesus chora diante dessa situação. Nós entristecemos a Deus, é aquilo que eu falei no começo, que nós entristecemos a Deus quando nós não temos fé, que nós não agradamos a Deus quando nós não temos fé, quando nós desconfiamos, que nós oramos e pedimos e as coisas não acontecem, nós voltamos atrás, regredimos. Será que Deus está comigo? Será que Deus está ao meu lado? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai curar? Será que Deus vai operar? Meu querido, não volte, não regresse, não, mas continue, persista firme no Senhor, porque fiel é aquele que prometeu. Glorificado, exaltado o nome santo do Senhor Jesus. E Jesus vai dizer para eles: onde o puseste? Onde o colocaste? E alguns vai começar a murmurar, dizendo: olha, mas não é esse daí que abriu os olhos do cego, que os surdos ouviam, que os paralíticos andavam? Não era esse que ressuscitou o morto, o filho da viúva de Naim? Não é esse o que se diz filho de Deus? Mas Jesus, naquele momento, na direção do Pai, a Bíblia Sagrada vai dizer aqui que Jesus move-se muito em si mesmo, e ele vai ao sepulcro, e ele diz: tirai a pedra. Independente da incredulidade daquele povo, por causa do amor que Jesus tinha e da fidelidade para com a família de Lázaro e de suas irmãs Marta e Maria, Jesus vai operar um milagre na vida de Lázaro através da ressurreição. Embora as pessoas possam não acreditar em você, embora as pessoas possam não acreditar no agir de Deus na sua vida, isso não vai impedir o agir de Deus. Pelo contrário, vai ser uma forma de Deus mostrar mais uma vez que Ele é Deus na sua vida, e que você jamais ficará desamparado. Era isso que Jesus queria mostrar para aquele povo, que mesmo diante da incredulidade de muitos, o amor da família de Lázaro, de Marta, de Maria, Jesus estava ali para dar a vitória que eles tanto precisavam. Jesus vai dizer: tira a pedra. Marta vai dizer: Senhor, mas já cheira mal, já fazem 4 dias que o meu irmão está aí neste túmulo. Jesus vai mandar: tira a pedra. Se creres, verás a glória de Deus. Glória a Deus. Tire a pedra, meu querido, a pedra da incredulidade, da dúvida, da incerteza, da falta de fé. Tire a pedra. É o obstáculo que está impedindo você de alcançar a bênção. Tire a pedra, aquilo que está fazendo você não alcançar aquilo que você almeja. A pedra. Tire a pedra. Faz 4 dias, já se passou, não tem mais jeito. Não tem jeito sim. Deus tem jeito, Deus tem solução, Deus tem bênção para a tua vida, Deus tem paz para o seu coração, Deus tem paz para a tua alma, Deus tem alegria para o teu coração, Deus tem cura para o teu corpo físico e para o teu espírito e para a tua alma. Deus quer renovar as tuas forças, Deus quer restaurar a sua fé, Deus quer restaurar a comunhão que você tinha outrora com Ele. Quem sabe está se esfriando. Hoje é dia de conserto, hoje é dia
Senhor, eu escolho viver os teus propósitos, eu escolho viver na tua presença, Senhor. Senhor, eu escolho viver diante de ti todos os dias da minha vida, no centro da tua vontade, Senhor, crendo no teu milagre, crendo na tua bênção. Glorificado, exaltado o nome santo do Senhor. Quando aqueles homens tiram a pedra, Jesus orou ao Pai: Pai, o Senhor sempre tem me ouvido, Senhor, o Senhor sempre me ouve nas minhas petições, mas opere agora neste momento, Senhor, para que esta multidão que está ao teu redor possa mais uma vez contemplar o quão grande tu és, Senhor, o quão poderoso tu és, ó Deus, para eles terem em mente, Senhor, que vale a pena esperar e confiar em ti, mesmo diante da adversidade, mesmo diante de uma situação que aos olhos humanos não tenha mais jeito, Senhor, mas faça, Senhor, com que eles venham crer em ti e que tu me enviaste, Senhor. E diz a palavra de Deus, naquele momento Jesus chama Lázaro, saia para fora. E naquele momento Lázaro veio ali todo enfaixado, com as suas mãos, os seus pés, o seu rosto no lenço. Jesus manda que desligassem ali e deixasse-o ir. Aquele que estava morto há 4 dias, agora ele sai andando, correndo e vai para a sua casa. E muitos ali que estavam vindo isto, creram em Jesus Cristo. Ou seja, Deus, Ele sempre tem um propósito na minha e na sua vida. Agora nós não possamos entender agora, mas depois nós entendemos qual é os propósitos de Deus na nossa vida. Precisamos fazer o quê? Crer e confiar, estar na presença de Deus, porque Ele é fiel para cumprir os seus propósitos em nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração. Creia no Senhor Jesus Cristo, que Ele certamente abençoará a tua vida, a tua casa, a tua família. Não regresse, não volte atrás, não pare à beira do caminho, mas prossiga para o prêmio da soberana vocação, a salvação eterna em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.